Boa noite aos telespectadores aqui da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Eu sou Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando mais uma vez com vocês o nosso programa Justiça. E na semana passada nós tivemos a oportunidade de trabalhar uma temática muito importante que foi o direito dos idosos. E então surgiram algumas perguntas, alguns questionamentos bastante relevantes que nós queremos trazer aqui hoje para você, telespectador. Nós temos uma pergunta vinda do nosso amigo Antônio Beck, lá do Morro das Pedras. Ele pergunta: existe algum benefício fiscal para o idoso, como, por exemplo, alguma isenção no pagamento do imposto de renda? Tem sim, Antônio, com certeza. Para o idoso acima de 65 anos, nós temos ali uma isenção. A aposentadoria fica isenta do pagamento do imposto de renda até o valor de R$ 1.637,11, o que totalizaria no ano R$ 21.282,43, incluído o 13º salário. Informe-se e garanta o seu direito. Uma segunda pergunta que nos é feita pelo nosso amigo Adilson Bolaino, do Campeche. Qual o tratamento tributário do PDV, recebido por empregado já aposentado pela Previdência Oficial ou que possua o tempo necessário para requerer a aposentadoria? Olha, Adilson, no caso do PDV, esse é um tipo de verba indenizatória que fica isenta do imposto de renda. Você precisa declarar, na sua declaração do imposto de renda, o percebimento dos valores a título de plano de demissão voluntária. No entanto, você não pagará qualquer imposto de renda incidente sobre esse valor. E aí, a questão de estar aposentado ou não estar aposentado é irrelevante. Uma terceira pergunta que nos é feita pelo nosso amigo Divo Ghisoni, da Trindade. Qual o tratamento tributário da indenização paga beneficiários de desaparecidos políticos? Olha, Divo, no caso do pagamento desse tipo de verba indenizatória, nós também temos uma isenção do imposto de renda, desde que pago aos beneficiários diretos do desaparecido político. Nesse caso, portanto, trata-se de um benefício previsto na legislação nacional. Uma quarta pergunta que nos é feita pelo Juscelio Palladini, morador da Agronômica. Há preferência no recebimento da restituição do imposto de renda da pessoa idosa? Palladini, sem dúvida, existe sim. A própria lei previu essa possibilidade. No caso, o inciso 9º do artigo 3º do Estatuto do Idoso prevê expressamente que a Receita Federal deverá conceder prioridade na restituição do imposto de renda para os idosos. E é o que vem acontecendo. Nós temos observado essa situação e a Receita Federal tem cumprido com bastante rigor a restituição antecipada dos idosos. Se você ou alguém da sua família estiver nessa situação, exija o seu direito que está previsto em lei. Uma quinta pergunta que nos é feita pelo André Ruas, estudante da Universidade Federal de Santa Catarina em nível de pós-graduação. O idoso pode pedir alimentos para os seus filhos? Sem dúvida, ele pode e deve pedir alimentos para os seus filhos. Aqui, André, vige o princípio de que o idoso deverá ter necessidade dos alimentos e também o prestador dos alimentos ter possibilidade de pagar. Inclusive, não é incomum que o idoso tenha 1 ou 2 ou 3 ou 4 filhos e possa, inclusive, optar por aquele que tem mais condições financeiras de pagar para contra ele ingressar com uma ação judicial pedindo alimentos. Você pode exigir o seu direito. Uma sexta pergunta nos é feita pela Tatiane Fuji, de Canasvieiras. Vejam que interessante. Há a necessidade de o idoso ingressar com uma ação para pedir alimentos?
Na verdade, Tatiane, não há necessidade de ingressar com uma ação. Você ou a pessoa interessada poderão procurar o próprio Ministério Público ou até mesmo um defensor, um advogado, para que seja realizado um acordo extrajudicial. No caso dos defensores públicos, eles têm o poder de estabelecer essas cláusulas e referendá-las, valendo como título extrajudicial. Se é um título extrajudicial, podem ser executados perante o juiz da causa. No entanto, evidentemente, se não houver acordo entre as partes, aí, nesse caso, será fundamental que você procure o Poder Judiciário ingressando com uma ação de alimentos que é litigiosa. Mas, como nós sempre dizemos, é muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Se houver a possibilidade de entrar em acordo, principalmente porque se trata de uma causa dentro de família, será muito melhor para todos os envolvidos. E o tema do nosso dia de hoje, que não poderia ser diferente, é o direito dos deficientes. E é uma temática bastante interessante que eu quero trabalhar aqui com você, porque é uma temática referente aos direitos fundamentais do cidadão. Os direitos fundamentais de cidadania previstos pela Constituição brasileira e também por tratados internacionais. E eu quero trabalhar essa temática aqui com você hoje, telespectador. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, aplicando-se essa mesma proporção, nós teríamos o número bastante elevado de 19 milhões de pessoas. No entanto, o último censo realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, percebeu que 14,5% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, o que, refletido em números absolutos daquele momento histórico, correspondia a 24,5 milhões de pessoas num universo de 190 milhões de brasileiros, o que você, telespectador, pode observar que trata-se de uma quantidade bastante elevada. Todo esse contingente demanda políticas sociais, econômicas e jurídicas destinadas a facilitar a vida das pessoas portadoras de alguma deficiência e, principalmente, uma tutela mais reforçada por parte do Estado constitucional de direito. Para facilitar o trâmite dos direitos constitucionais do cidadão, o Estado brasileiro acabou assinando a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e também o seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Esse é o primeiro tratado internacional de direitos humanos que é incorporado à legislação interna brasileira em status de direito constitucional, ou seja, valendo no mesmo patamar hierárquico da Constituição brasileira de 1988, portanto, com status de lei maior. A propósito da Convenção de Nova York, aliás, é o de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo das liberdades e direitos fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Vejam vocês, telespectadores, que a Convenção define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu poderia trazer aqui para vocês alguns princípios gerais dessa convenção internacional. O respeito pela dignidade, pela autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade,
o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homens e mulheres com deficiência, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Além dos princípios gerais previstos na Convenção Internacional e que têm efeitos jurídicos perante a legislação brasileira, nós poderíamos citar então alguns direitos concretos que existem na Convenção, na Constituição brasileira e em diversas leis esparsas no nosso país. Por exemplo, a própria Constituição, em matéria de emprego público, prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Esse direito está previsto no artigo 37, inciso 8º da Constituição brasileira. E a lei infraconstitucional acabou por definir esse percentual em 5% das vagas no emprego público. Também o trabalho na iniciativa privada possui algumas definições pela lei. Vejam, a lei obriga as empresas com 100 ou mais empregados a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas com deficiência física ou mental, na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou mais de 1.000 empregados, 5%. Outro direito bastante interessante previsto na legislação brasileira é o BPC, Benefício Previdenciário Continuado, e que é um amparo assistencial no valor de um salário mínimo de benefício mensal àquela pessoa que não tenha condições de se manter ou a sua família também colaborar no seu sustento. Enfim, nós temos algumas isenções fiscais que você, telespectador, poderá se valer. Isenção de IPI e IOF na compra de automóveis, isenção de IPVA e de ICMS, que são impostos estaduais e, portanto, dependerá da legislação de cada estado. Nós também temos certas deduções no imposto de renda que podem ser aproveitadas. Como dependente, é possível deduzir R$ 1.584,60 por filho com deficiência. As despesas com instrução também poderão ser deduzidas até o limite máximo de R$ 2.480,66. E as deduções com saúde, elas são ilimitadas. Ou seja, são muitos os direitos que você, nosso telespectador, ou a pessoa que tem uma deficiência físico-mental, poderão se valer perante a legislação brasileira. Para saber mais sobre os seus direitos, se informe, leia o Decreto 6949 de 25 de agosto de 2009, que é o decreto brasileiro que traz para a legislação interna a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Está disponível na internet. Mas você também poderá consultar um advogado, poderá consultar a Defensoria Pública do seu estado e também o Ministério Público local, além da Ordem dos Advogados do Brasil. Mande suas perguntas, mande suas sugestões para o meu e-mail, que está aparecendo aí no rodapé da sua televisão, mateus.th.tvfloripa@gmail.com. Eu terei o maior prazer de encaminhar as suas perguntas, os seus questionamentos e todo esse debate que a nossa cidade precisa a respeito das grandes questões fundamentais que afligem o florianopolitano e o catarinense. Até o próximo programa Justiça. Até lá!